Som. Boa noite a todos. Mas a saudação é uma saudação comum, né? Que damos em qualquer lugar que nós chegamos. Mas para esta igreja há uma saudação que é infalível. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a saudação da igreja que aguarda a volta de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês. Por mais que agora estou numa posição, né? Estaria aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas cada um de nós aqui vivemos dessa forma, pregando o evangelho, mais do que estando aqui no templo, mas indo no seu dia a dia. Esse é o que Deus mais espera de mim e de você. Amém, irmãos? E realmente é um prazer dessa forma compartilhar desse assunto tão importante para a nossa igreja. A igreja que aguarda a volta de Jesus, mas como é descrita lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Eu vou pedir para o Eduardo jogar aqui para nós isso. Essa é uma imagem de alguns aqui conhecida. Quantos têm este manual Nisto Cremos? Quantos têm? Levante sua mão, só para mim ter uma noção aí de quantos tem. Amém, um bom grupo tem. Eu sei que você que está nos visitando aqui na igreja, ou você que está em casa nos assistindo, que é amigo da igreja adventista, se você tem curiosidade, interesse de conhecer mais o que este grupo, este povo crê de todo o coração, leia esse livro. Nele está as 28 crenças fundamentais da igreja adventista. Um dia um amigo meu pegou e falou assim, Edilberto, um amigo de outra igreja, falou assim, olha, a nossa igreja não ensina doutrina nenhuma. Eu falei assim, como assim não ensina doutrina nenhuma? A igreja, para ser igreja, ela tem que ter um corpo doutrinário, ela tem que ter um corpo daquilo que ela professa ser, senão ela não seria o que ela é. Olha só, fica até um negócio, né, filosófico, mas é a verdade. Ela precisa ter uma resposta. E interessante, irmãos, que hoje em dia, é assim que as pessoas estão argumentando. A igreja boa, a igreja legal, é aquela igreja que não se preocupa com doutrina, não precisa ter ensinamento, não precisa ter nada para seguir, todo mundo amando Jesus, amando a Deus é o que importa. Então você vê que essa forma de expressar de religião, ela está ganhando audiência, ela ganha muitos adeptos, né? Mas será que é esta igreja a qual Deus espera encontrar quando Ele voltar? Abra sua Bíblia, na primeira passagem bíblica de hoje, está em São João, capítulo 7, verso 17. E como ensinamento também que nós temos, ao abrir essa palavra inspirada de Deus, nós não podemos abri-la sem pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente, que Ele faça fluir a sua mensagem para nós com um poder transformador. Essa é a vontade de Deus nessa noite, em toda a pregação, é transformação. É você sair daqui não sendo mais o mesmo. Aqui realmente é um local, como podemos comparar, como um hospital, a qual Deus está aqui para operar cirurgias, sabe? É assim que Deus entende e também apresenta quando Ele está presente. Todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus não saíam da mesma maneira. E é por este motivo que eu peço agora que o Espírito Santo faça essa obra na tua vida, na minha vida. Por que não na minha? Eu não sou melhor que ninguém. Preciso tanto dessa graça quanto você. Então convido você agora a curvar sua fronte para juntos orarmos. Senhor nosso Deus, essa noite é a noite de milagre. Essa noite é uma noite em que o Senhor opera, transformando o nosso coração. Essa natureza nossa pecaminosa, que tem a tendência constante de pecar contra Ti, de distorcer muitas vezes ensinos que o Senhor tem deixado, tão precioso em Tua palavra. Ó Pai, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, seja o mesmo que vai estar agora falando ao nosso coração, imprimindo a Tua lei, imprimindo a Tua vontade soberana e maravilhosa e amorosa em nossos corações. Pedimos a Ti, ó Pai, nesta hora, opere em nosso coração, em nome de Jesus.
Amém. São João capítulo 7, versículo 17, diz assim, na minha Bíblia, não sei qual a tradução que você tem, mas terá o mesmo sentido, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do quê? Da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Jesus aqui explicando sobre os seus ensinos, mostrando em aquele que quer fazer a vontade do Pai, ele precisa, em primeiro princípio, é querer fazer a vontade de Deus. É maravilhoso que Deus enxerga em cada crente, em cada fiel seguidor dele. Agora eu vou falar uma coisa, independente da sua religião, é pesado isso, não parece ser contraditório, não é. Em que aspecto? Na luz em que a pessoa tem da verdade, e ela quer fazer a vontade de Deus, na luz que ela recebeu, com certeza ela vai de encontro à doutrina pura e verdadeira de Deus. Jesus, ele, por mais que sendo Deus, ele não se colocou, não se usurpou ser no lugar de Deus aqui. Ele colocou claramente que até ele deveria estar o quê? Submisso àquilo que está o quê? Na palavra. Jesus, mesmo sendo o verbo em carne, ele nunca subjugou, nunca rebaixou a palavra escrita. E se ele, sendo o próprio Deus, não fez assim, quem sou eu, pregador, um pastor, uma igreja, colocar suas formas de pensar, seus costumes acima da revelação? Então aqui está o princípio da doutrina. Deixa eu colocar aqui, agora vamos continuar. Agora pode ser o nosso PowerPoint. A Igreja Adventista tem 28 crenças fundamentais. E nós vamos falar de uma delas. Não a primeira, a 18ª. Bem, então. Já está, isso. Então temos aqui as 28 crenças. E a 18ª delas é pertence à doutrina sobre igreja. Qual que é essa doutrina? Sobre o dom de profecia. É lógico que não é nessa noite que vamos conseguir abordar todo o conceito que está envolvido. Por esse motivo eu indiquei a leitura daquele capítulo, daquele livro, porque lá você vai encontrar muitas passagens bíblicas que fundamentam essa doutrina. Essa igreja, ela tem como uma das normas principais, chamada sola escritura, que é a base, uma das bases de declaração da reforma, sola escritura. Se ela não for com assim diz o Senhor na Bíblia, nós descartamos. Então nós temos aqui esse ponto principal. Vamos ler essa primeira passagem, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Abra comigo, está quase no finalzinho da Bíblia, bem próximo do livro do Apocalipse. Pedro escreveu 2 cartas, um dos maiores apóstolos que viveu no tempo de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Todos acharam? Quem achou diz amém. Ih, está fraquinho. Quem não achou diz o quê? Misericórdia. Então vamos lá. Como foram poucos que falaram amém, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade, o que, irmãos? Vontade humana. Ninguém se arrogou dizendo assim, eu sou profeta, eu vou profetizar, eu quero falar por Deus. Por mais que é um desejo do cristão, quem não gostaria? Todos nós. Mas quando vinha o chamado, nenhum se atreveu, nenhum se dizia capaz de ser. Um exemplo, vamos dar, Moisés. Moisés é considerado hoje um dos maiores profetas de todos os tempos, reconhecido em todas as religiões monoteístas, tanto do judaísmo, quanto do islamismo, como do cristianismo. E se você vê o relato, quando ele teve um encontro com Deus, e Deus falou: Moisés, eu vou te usar, você vai falar por mim. O que Moisés falou? Não, Senhor, eu não.
Eu não sou duro para falar. Eu estava falando aqui com a Giovana, antes de entrar, ela ansiosa para cantar aqui, e eu mais ansioso aqui para pregar. E eu, desde os meus 14 anos que eu prego, tenho 44 anos, então 30 anos de pregação. Irmãos, eu, quando subo aqui, é como se fosse a minha primeira vez, em muitos aspectos, porque a responsabilidade é muito grande diante da palavra. É uma decisão sua, daquilo que eu falar, você ter o conhecimento que lhe dará vida eterna. Sabe o que é isso, irmãos? É maior cargo que qualquer cargo político, público, militar. É esse quando se abre a palavra. Um dia um capitão de grandes batalhas chegou para Martinho Lutero, quando ele estava no auge da reforma, e ele estava para ter um concílio em Augsburgo. O capitão chegou e falou para ele assim: olha, eu já comandei muitas batalhas, muitas guerras, mas essa que você está a defender é maior do que todas elas. E realmente é essa, irmãos. A maior batalha da nossa vida é a que decide o nosso destino eterno. E é por esse motivo que os profetas temiam quando recebiam esse chamado. Não porque eles não amavam a Deus. Como você vai ver agora, olha só o restante do verso. Entretanto, homens, se você tiver aí entre colchetes, está escrito o quê? Santos. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então você vê aqui, irmãos, homens santos, homens que amavam Deus, viviam em comunhão com Deus. E eles sempre disseram: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas a responsabilidade é muito grande. Mas eles foram movidos pelo Espírito, com o consentimento deles, porque você vai ver que houve homens e mulheres que foram chamados para serem profetas e recusaram o dom profético, e Deus não obrigou. Assim também, mas todos eles humildemente aceitaram o chamado, mas não por sua própria vontade, né? Através dos anos, Deus concedeu revelações de sua vontade a seu povo, utilizando as pessoas que haviam recebido o que, irmãos? O dom de profecia. E esse verso é um padrão para todos os profetas. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, verso 7. Esse verso, ele é um verso ouro, quando falamos sobre esse assunto de profecias. Então, Amós, você passa aí Daniel, Oséias e Amós. É no Antigo Testamento, um livro próximo que é grande é Daniel. Você vai em Oséias e Amós, capítulo 3, verso 7. Quem achou diz amém? Amém. Eu gostei do amém. Certamente o Senhor Deus não fará coisa, o que, irmãos? Coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo a quem, irmãos? Aos seus servos, os profetas. Você entende aqui que Deus não fará coisa alguma neste mundo, irmãos. Tudo que Ele está fazendo já está o que, irmãos? Revelado aos profetas. E os profetas, ele tem uma missão de transmitir à igreja. Então, eu e você, irmãos, hoje, não precisamos buscar necromantes, nem tarô, nem horóscopos, ou qualquer outro tipo de recurso que quer prever o futuro. Porque Deus, que faz todas as coisas e conhece o fim desde o princípio, deixou a mim revelado aquilo que é necessário. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que Deus, aquilo que é encoberto aos homens, fica para quem? Para o Senhor. Mas aquilo que é necessário para nós, Ele deixa revelado. Então aqui está o princípio, irmãos. E no Antigo Testamento, desde o primeiro profeta, ao escrever, que fora Moisés, e o primeiro livro não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E tem um sentido por isso, porque Jó, ele apresenta um pano de fundo do conflito entre o bem e o mal. E aí você tem todo o enredo de Gênesis e assim por diante. Você vê que todos esses homens receberam a revelação de Deus. E agora vamos analisar funções do dom profético no Novo Testamento. Vou já trazer para essa parte, já pulei muito do Antigo Testamento, porque como eu falei, agora são 8h13, o nosso culto normalmente é até às 9 horas. Se eu fosse só usar o Antigo Testamento aqui, passaria vigília.
Então tentamos abreviar, enxutar aqui o máximo, tá certo, irmãos? Para falar desse tema. Mas olha só o que diz aqui: o Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar proeminente entre os dons do Espírito. Você vê que o maior de todos os dons qual é, irmãos? Que a Bíblia revela no Novo Testamento. É o dom do amor. Ele é um dom e um fruto ao mesmo tempo. Isso nós temos uma poesia em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o dom do amor. Mas um dos dons de destaque está, e eu não vou, irmão, também ler todas as passagens que vão vir aqui. Então quem quiser, anote essas passagens no caderno, se você trouxe. E também, né, Eduardo? Cadê o Eduardo? Eduardo, fica disponibilizado aí no computador também, se alguém quiser também baixar depois os slides, também fique à vontade. Mas vamos analisar alguns deles aqui. Então, nós vemos lá em Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 11, Deus fala do dom dos apóstolos, Deus fala do dom do Espírito de profecia, Deus fala também do dom do ensino, pastoreio. Todos esses dons são capacitadores. Por quê, irmãos? Eles têm uma sequência. O primeiro deles, irmãos, não é o dom profético destacado. Sabe qual é o dom destacado? Em primeiro lugar, quando se fala entre estes, é o apostolado. Mas por que o apostolado? Porque para a igreja, ser igreja, precisa de quem, irmãos? Dos apóstolos. Quem sabe alguns não são familiarizados com esse termo, porque ele perdeu, na corrente do tempo, o seu significado para a igreja cristã. Alguns acham que apostolado é somente aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus, né? Esse é o conceito mais compreendido no cristianismo, porque assim foi ensinado na Idade Média. Mas os apóstolos, irmãos, a palavra apostelos, no grego, quer dizer enviado. É o fundador da igreja. Paulo mesmo fala: eu sou implantador. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de quem? Do Espírito Santo. Paulo estava falando sobre ele e Apolo, que era o evangelista, o Apolo era evangelista, e ele era apóstolo. Então, para a igreja, o primeiro dom destacado é o apostolado. Porque para essa igreja central de Umuarama ser hoje o que ela foi, é porque houve homens usados por Deus que no início implantaram essa igreja. E logo em seguida vem o dom profético. Mas quem primeiro recebe a revelação de Deus é quem é? É o profeta. Então o apóstolo, ou ele, em alguns casos, alguns deles foram profetas também. Nós temos aí o apóstolo Paulo, que ele, além de ser apóstolo, também foi profeta, recebeu visões e revelações. Mas nem todo profeta foi apóstolo. Precisava ter um apóstolo, alguém que recebesse a mensagem que ele escreveu, ou ele teve visão, e ele ia, implantava a igreja. Depois vinham os evangelistas, que faziam crescer a igreja. Depois vinham os pastores para cuidar daquela igreja. Então Deus dá os dons a cada um conforme a sua habilidade e sua capacidade, tá certo? Outra coisa, um dos detalhes do dom profético no Novo Testamento é prestar assistência na fundação da igreja. Eu acabei de explicar, né? O apóstolo é aquele que implanta, só que os profetas, vindo com a revelação, ele suplementa a igreja, ele alimenta a igreja. Olha só o que diz aqui, ó. A igreja foi edificada sobre o fundamento de quem, irmãos? Dos apóstolos e profetas. Está vendo aqui, primeiro apóstolos? Então você vê, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, de tudo que os apóstolos disseram e tudo que os profetas receberam de visão, eles só são profetas e apóstolos por causa de uma só pessoa. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Se um profeta se levantar e não for por Jesus, você tem não somente o direito, mas até o dever de ignorar tal pessoa. Porque Cristo é a pedra fundamental. Ele é o alicerce desta igreja. Nós só somos igreja porque Cristo, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Essa é a base. E olha só, outra função importante do profético no Novo Testamento é iniciar o quê? A extensão missionária da igreja. Então, além de consolidar na fundação, além de ampliar, ele também tem o quê? Esse objetivo. Foi através de profetas que o Espírito Santo selecionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3.
Eles estiveram junto ali com os apóstolos, comissionando. E olha só outra coisa interessante, e proveu orientação no tocante aos lugares em que os missionários deveriam o quê? Trabalhar. Então, é muito importante o papel do profeta nesse momento. A igreja precisa expandir, e precisa ter a segurança do assim diz o Senhor. Quando você vai para fazer o trabalho missionário, você busca a direção de Deus? Você busca a orientação do Espírito Santo através de sua palavra? Nós não vamos ser missionários de qualquer maneira. Nós temos o assim diz o Senhor, e temos a guia do Espírito Santo para nos mostrar. Aí vem o que? Intimidade, relacionamento com Deus. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, amém? Olha só, outro papel fundamental do dom profético é edificar a igreja. O que profetiza, diz Paulo, edifica o quê? A igreja. As profecias são pronunciadas para os homens, edificando, exortando e o quê? Consolando. 1 Coríntios 14, 4 e 3. Outra coisa muito importante no papel do dom profético, que muitos pensam assim, o dom profético é só para revelar o futuro. Não, esse não é o único papel que um profeta faz na igreja, muito mais. Você está vendo aqui quantas funções os profetas tinham no Novo Testamento? Por quê, irmãos? Por que é destacado o Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento, irmãos, já deu a base para toda a verdade do povo de Deus. Se você analisar bem, se nós tivéssemos só os 10 mandamentos, já seria suficiente. Como assim, Gilberto? Sim, seria. Mas seria quando? Em que contexto? Se nós tivéssemos tamanha intimidade com Deus, se nós tivéssemos tamanha capacidade intelectual, cognitiva, de assimilação do que o Senhor diz, e muitos outros aspectos. Se você entender bem, irmãos, você vai ver que a revelação, porque a única parte das Escrituras que foi escrita por Deus, qual foi, irmãos? Qual foi a única parte? Os 10 mandamentos. Se você for pegar tudo que está nas Escrituras e no dom profético, extra bíblico, todos eles querem conduzir você a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como quê? Só que tem um problema, irmão. Aí alguns perguntam quem é o próximo. Aí outros começam a perguntar, o que é amar? Como amar? O que é uma atitude que é contra o amor? Aí começa a vir várias perguntas, não é assim? E a gente começa a especular, começa a trazer, aí alguns começam a filosofar, aí alguns começam a dizer, não, amar é só perto. Não existe amor longe, não, amor é só longe. E agora é virtual, enfim, começa a ter várias conjecturas de uma verdade essencial. Então Deus foi revelando mais e mais através dos profetas aquilo que está de forma macro já nos 10 mandamentos. Já está ali. E dos 10, os 2 mandamentos. E dos 2, um mandamento só. Amar a Deus envolve amar o próximo. O que João fala? Aquele que ama a Deus, ama os seus irmãos. Não é assim que ele fala? Em João. Então, se todo mundo amasse a Deus como deveria amar, não precisava de nenhuma revelação. Mas devido à nossa natureza pecaminosa, a nossa degeneração ao longo dos séculos, Deus se fez necessário ter maiores revelações. E aí nós temos na Bíblia, com 66 livros, com o que, irmãos? Aproximadamente 40 profetas. Mas os séculos foram passando, do século 1 até hoje, irmãos. Quanta coisa mudou. Quantos enganos a igreja sofrera. Então Deus levanta profetas. Olha só, para proteger e unir a igreja, os profetas contribuíram para trazer a lume a unidade da fé, protegendo a igreja contra o que, irmãos? Contra falsas doutrinas. Isso é o que mais persegue a igreja. Quantos que estão no nosso meio, irmãos, surgem com novas filosofias, novas maneiras de pensar. Verdade é qual criamos por tantos séculos, por tantos anos, começa a mudar. Vou dar um exemplo. Jesus, qual é a sua natureza? Humana, divina, divina-humana.
é humana só depois que ele nasceu, é divina só até a sua morte, depois da sua morte não é só mais humana. Você está vendo, irmão? Só a natureza de Cristo aqui eu posso trazer várias questões. Algumas até parecem ser fáceis de explicar, mas outras são muito complexas. E aí ela dá espaço, se você não tiver uma intimidade com as Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías. Você está entendendo? Olha só aqui, irmãos. Outro detalhe do dom profético é advertir quanto a dificuldades futuras. Olha só um exemplo que aconteceu em Atos capítulo 11. Diz lá, um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fome futura, uma fome mundial. Alguns acham que só foi uma fome mundial só na época de quem? De José, né? Lembra de José no Egito? Foi uma fome mundial. Aí Deus levantou o profeta José e deu sonhos para Faraó. Olha só, para um rei pagão, Deus deu um sonho para ele. José interpretou o sonho e aí defendeu toda a humanidade. No tempo do Novo Testamento também houve uma fome semelhança a essa. E ela aconteceu no período do rei Cláudio, imperador romano. E o profeta Ágapo, ele trouxe essa revelação, diz aqui, ó, e a igreja iniciou um programa de assistência mediante a qual foram aliviados aqueles que enfrentaram o quê? Dificuldades. Então a igreja começou a desenvolver uma asa, né? Uma ADRA, né? Uma assistência mundial. Paulo e Barnabé começaram a fazer uma arrecadação na Mesopotâmia, na região da Caia, e foi entregando aos judeus em Jerusalém, e a igreja foi se mantendo firme e forte numa crise mundial como aquela. Amém, irmãos? Olha só, outro detalhe importante é nos últimos dias. Vocês sabem que o último profeta bíblico escreveu foi em que aproximadamente em que anos? O último profeta foi no século I, profeta João. Então, de lá para cá, não temos mais nenhuma revelação que se enquadra no cânon bíblico. O último a ser escrito foi, e está na ordem, também não é ordem de escrita, né? Porque foi o Evangelho de João, foi o último. E eu já quero falar, a semana de oração, dia 9 a 16, será uma grande bênção, você não pode faltar, porque o estudo será sobre o livro de João, tá certo? Esteja aqui, dia 9 até o dia 16. Mas está numa ordem de tempo de revelação, o Apocalipse. Então você vê que até ali foi o último livro escrito que está no cânon bíblico. Mas olha só, irmãos, esses dons, incluindo o dom de profecia, continuarão a operar em benefício do povo de Deus até quando, irmãos? Até o retorno de Cristo. O declínio da espiritualidade da igreja conduziu uma redução tanto da presença do Espírito quanto de seus dons. Falsos profetas ocasionaram perda de confiança no dom profético. Aí você deve pensar, mas isso só aconteceu nesse período do século I até o século XIX, XVIII? Não. Já houve isso no passado também. Qual foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento? Malaquias. E quantos anos levaram para ser escrito Malaquias até Mateus? 400 anos. Então houve um período em que a igreja estava em profunda apostasia. Assim também em todo o período da Idade Média, o Espírito Santo não esteve em tamanha profundidade e presença, porque as verdades de Deus tinham sido o quê? Soterradas. E por causa disso, irmãos, Deus não pudera derramar seu Espírito, manifestando alguns dons, principalmente o dom profético. Mas isso não continuaria assim. Amém, irmãos? Deus no tempo certo revelaria, traria mensagem para o tempo do fim com este dom. E seria também o quê? Pouco antes do segundo advento. Diz aqui, Deus concedeu o dom profético a João Batista, para que anunciasse o que, irmãos? O primeiro advento de Cristo. Podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o que? O segundo advento. Vamos abrir esse texto, que esse texto é muito importante, é muito alusivo. Está em Joel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Oséias, Joel.
aqui, depois Ezequiel. Vamos lá. Quem achou diz amém? Olha, alguns acharam primeiro que eu. Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão o quê, irmãos? Visões. Então o dom profético aqui manifestado, agora em qual período? Diz aqui: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus tem um prazer muito grande de derramar seu espírito sobre a sua igreja, irmãos. Certa ocasião, chegaram para Moisés e disseram: Moisés, lá fora tem 70 homens cheios do Espírito Santo, profetizando, Moisés. Moisés pegou e falou para aqueles homens que vieram como se fosse um ar de inveja, de ciúme, né? Como se Moisés manifestasse ciúme por ter 70 homens recebendo o Espírito Santo e profetizando. Moisés falou: quem dera fosse toda a igreja. E nós vemos assim, irmãos, o dom profético manifestando, e o desejo de Deus é que seja sobre toda a carne. E olha só o verso 30: mostrarei prodígios, aonde, irmãos? No céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora vem um período profético aqui, olha só o que diz aqui: o sol se converterá em trevas. Lembram dessa data? O sol se tornando em trevas, no século 18. Diz aqui também: o sangue, o fogo e coluna, aqui diz aqui, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém, irmãos? Interessante que sobre esse quadro, Pedro, o apóstolo Pedro, ao pregar em Atos 2, você pode conferir depois nas escrituras, você vai ver que Pedro já fala que naquele dia, no Pentecoste, já estava cumprindo em parte a profecia. Só que nós sabemos que o sol não tinha ainda escurecido, a lua não tinha se tornado em sangue, as estrelas do céu não tinham caído ainda, que é os sinais do prodígio no céu e na terra, não tinha acontecido. E como Pedro tomou isso como cumprimento, irmãos? Porque em parte estava acontecendo. Não só ele, mas muitos outros ali teve o dom de línguas, e manifestaram o dom, receberam o Espírito Santo, e pregaram, receberam o dom profético, vários discípulos. Mas esse cumprimento profético não ficou exclusivamente na história dos apóstolos. Ela é apontada para em um período muito mais distante. Esse período estaria para o século 18 aproximadamente, porque foi o período daqueles eventos escatológicos que se cumpriram. E Deus, no momento certo, enviaria o dom à sua igreja, e assim se cumprira. Olha só, na igreja remanescente, a frase testemunho de Jesus se refere ao dom, que, irmãos? Ao dom profético. Isso fica claro na comparação de Apocalipse capítulo 19 com Apocalipse 22, verso 9. Vamos ler essa passagem. Vou começar lendo, na verdade, um anterior, Apocalipse 12. Vamos ler então Apocalipse 12, quando descreve a igreja remanescente, a igreja do tempo do fim. A expressão usada é o restante, o resto, ou seja, o remanescente. Remanescentes são os derradeiros, a igreja no tempo do fim, irmãos. Amém, irmãos? Diz aqui, capítulo 12, verso 17: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, a perseguição de Satanás contra a igreja, porque mulher na profecia quer dizer o quê? Igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Quero parar só até aqui, já é o suficiente. A igreja tem essas duas qualidades. A igreja que não guarda os mandamentos de Deus, é muito claro aqui, ela não tem a doutrina verdadeira. Ah, mas você falou no início que Deus, sim, a luz que ela tem, mas Deus está falando aqui, a igreja mesmo, a igreja visível, é uma igreja que proclama os 10 mandamentos, e também tem um testemunho de Jesus, tem um dom profético. E agora nós podemos ver em Apocalipse capítulo 19, verso 10, olha só o que diz aqui:
capítulo 19, verso 10, tá, algumas páginas apenas, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quando o anjo se apresentou para João, João teve uma atitude automática, humana. Ao ver aquele ser glorioso, um anjo, ele já cai, ele já se prostra de joelhos, ele já se coloca na presença do anjo. Mas o que o anjo fala para ele? Olha só o que diz aqui: ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora quem, irmãos? Adora a Deus. Essa é a essência de toda a verdade. Adore a Deus. Mas o anjo ainda diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Para que a igreja possa adorar a Deus verdadeiramente como Ele agrada, você precisa ter o quê? O dom profético. Como assim? Ter a revelação de Deus. Como assim? Agora eu estou trazendo outra pergunta. Mas como assim? Ter a revelação direta? Não. Deus pode não te dar esse dom. Esse dom não é dado a todos. Mas a todos pode ter o quê? O que os profetas escreveram. Eu e você temos o privilégio de ter o conhecimento de Deus através daquilo que Ele revelou aos profetas. E é isso que é a igreja verdadeira. Ela tem um dom profético porque ela aceita toda a revelação de Deus pelo instrumento que Ele escolher. Cabe à igreja fazer o que, irmãos? Examinar, testar o dom profético. Mas se passou pela prova, devemos aceitar. Ou senão nós estamos o quê? Extinguindo o Espírito de Deus de nossa vida. E isso é muito perigoso. Na igreja remanescente, como seria? A expressão espírito de profecia pode se referir, ela tem 3 formas de se apresentar. Ela pode ser ao Espírito Santo que inspirou os profetas. Pode ser também a operação do dom de profecia. E pode ser também ao instrumento da profecia. Essas 3 maneiras juntas, ela é o dom profético. Ou seja, o Espírito Santo que dá este dom. Então o Espírito Santo, a igreja não pode rejeitar o Espírito Santo, pelo contrário, tem que buscar o Espírito Santo. Mas o dom profético que é dado ao espírito de profecia, que aí sim, irmãos, eu posso ter o dom da pregação, outro pode ter o dom de cura, mas o dom profético, que é da revelação especial de Deus, Deus escolhe algumas pessoas, e o que elas disserem, o que elas escreverem, a igreja de Deus deve o quê? Ouvir e viver. Olha só, profetas pós-bíblicos e a Bíblia, foi o dom profético que produziu a própria Bíblia. Tudo que está aqui na Escritura foi através do dom profético, certo? Então assim, no período pós-bíblico, ele não deve superar as Escrituras, ou acrescentar algo a elas. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou aonde, irmãos? Nos dias dos apóstolos. Se você analisar, irmãos, o Novo Testamento, não tem nada de novo em relação ao Antigo Testamento. A diferença é que no Novo Testamento, o antítipo se descobriu no tipo. Ou seja, tudo aquilo que era ensinado no Velho Testamento foi o seu cumprimento no Novo Testamento, mas não tem nada de ensino novo. Tá certo? Assim também são com os profetas pós-bíblico. Eles não estão para acrescentar luz nova, mas estão para o que, irmãos? Fazer-nos entender o que está na revelação bíblica. E esse é o papel do dom profético. Olha só, testando o dom profético, como pode ser feito? Uma vez que a Bíblia adverte que antes do retorno de Cristo apareceriam muitos falsos profetas, devemos investigar cuidadosamente todas as reivindicações de manifestação do dom de profecia. Eu estava comparando o Novo Testamento,
Certa ocasião, Paulo, apóstolo e profeta, estava pregando na igreja de Bereia. Lembram dessa ocasião? Ele pregando ali, e aí ele fala: vós nobres homens de Bereia, tudo o que eu vos digo, vós examinai nas escrituras, se é assim mesmo. Qual a escritura que eles tinham, irmãos? O Antigo Testamento. Era essa escritura que tinha no tempo dos apóstolos. Então, irmãos, assim como a igreja do Novo Testamento, os profetas passavam pelo acrivo das escrituras, assim também são os atuais. Vamos ler agora esse texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha só. 1 Tessalonicenses, uma carta pequena, ali antes de Timóteo. Estou puxando de trás para frente, alguns vão de frente para trás, não tem problema. Então temos aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 22. Não desprezeis o que, irmãos? As profecias. Olha só, o primeiro aspecto da advertência de Deus é não desprezar as profecias. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Eu pergunto a você, Deus está limitado a manifestar este dom? Sim ou não, irmãos? Deus está limitado a manifestar esse dom? Será que, se Deus quiser, hoje, agora, usar um de nós como profeta, Deus estaria impedido de fazer isso? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. Deus demonstrou isso na história. Agora eu vou trazer um aspecto mais importante. Se Deus usasse a Bruna agora, e a Bruna levantasse, o Senhor assim me revelou. Eu peguei a Bruna, hein, Bruna? De surpresa. E a Bruna falasse: Deus me deu uma revelação agora para esta igreja. E ela começasse a falar aqui. Você tinha qual direito a fazer, irmãos? Qual deveria ser a minha atitude e a sua? Quero nem saber, essa Bruna é uma falsa profetisa. Seria essa atitude correta? De imediato, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por que não? E se Deus está usando ela, irmãos? Você vai estar rejeitando a quem? A ela ou a Deus? Segundo, atitude B, aceitá-la. A Bruna falou, é de Deus. Eu conheço essa menina, desde pequenininha aqui, que ela veio, não sei se é desde pequena, há muito tempo com essa Bruna, ela toca, ela prega, Deus está usando ela mesmo. Vamos aceitar o que ela diz. Essa atitude é certa, irmão? Sim ou não? Mas como assim não, irmãos? Essa menina aqui é aplicada, uma menina inteligente, a menina cristã, eu não vejo nenhum problema nela. Então, por que não, irmãos? Por que não? Fala, meu querido. Irmãos, a Bíblia dá essa autoridade. Provai os espíritos se vem de Deus ou não, diz o profeta João. Por mais que ela tenha um currículo, pelo menos conhecido, imaculado, mas isso não atribui a ser ela verdadeira ou falsa ainda. Ela tem que passar por um crivo profético. Terceiro, qual deve ser a atitude então? Calma. O que ela está dizendo? Está de acordo com a Escritura? Qual a vida dela? Quais são os frutos desse ensino? É só o irmão Ademar falando que é assim, devemos aceitar? Sim ou não? Não. Passará pela comissão da igreja, por homens que conhecem bem a Escritura, vão provar, vão ver os sinais, enfim, todos os detalhes que a Bíblia apresenta para provar se um profeta é verdadeiro ou não. Então, essa é a terceira atitude, é a correta que Deus pede. Não é a A nem a B, é a C. Amém, irmãos? Nós precisamos estar muito afirmados disso, porque Deus pode ou não manifestar profeta? Pode usar. Mas o que a Bíblia fala? Que haveria muitos falsos profetas nos últimos dias. Então a concorrência para com o verdadeiro profeta seria muito grande. Então aí está o cuidado. E continuemos lendo, irmãos. Então o que diz aqui Tessalonicenses? Verso 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas. E retende o que, irmãos? Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha só que maravilhosa, né, irmão? Conselho é da palavra de Deus.
provai, testai, verificai, examinai. É trabalhoso? É, irmão, mas é a nossa vida que está em jogo, é a eternidade, não só nossa, mas de uma geração. Olha só, passou quantos anos do que Moisés escreveu e está até hoje, irmãos? Quase 4.000 anos, irmãos. E até hoje, uma igreja é verdadeira se aceita o que Moisés escreveu. Então você vê como que é importante ter essa análise, né? Outra coisa, testando o dom profético, irmãos. Ele harmoniza-se com a mensagem, com a Bíblia. Um profeta posterior jamais deverá contradizer um profeta anterior, irmãos. O Espírito Santo jamais se contradiz, irmãos. Seria uma incoerência tremenda. Deus, o Espírito Santo pega e fala assim para Moisés: Moisés, o verdadeiro caminho para chegar na terra prometida é você fazer 10 dias de jejum. Aí chegou outro profeta, Josué, levantar-se depois e disse: não, para entrar na terra prometida é somente 2 dias. Quem é verdadeiro? Um deles é verdadeiro, um deles é falso. Ou às vezes até os dois são falsos. Tem que passar pelo acrivo das Escrituras. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais o que, irmãos? Jamais verão a alva. Esse é o acrivo. As predições comprovam-se verdadeiras? Embora as profecias possam representar uma pequena parcela da mensagem profética, a sua exatidão deve ser o que, irmãos? Demonstrada. Lembra que eu falei de várias funções do dom profético? Não é só predições, mas mesmo sendo a menor parte daquilo que os profetas revelaram, que eram as predições, ela deve se cumprir ao pé da letra. É isso que você deve examinar também. Reconhece a encarnação de Cristo? Olha só, o verdadeiro profeta deve crer na divindade e preexistência de Cristo, seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade, e etc. Se Cristo é o centro das Escrituras, então toda a sua natureza tem que ser claramente revelada e defendida pelos profetas, como diz em 1 João capítulo 4, verso 1. Que tipo de fruto produz o profeta, irmãos? Podemos discernir os falsos profetas a partir de quem? De seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Você vê o movimento de Deus é nisso aqui, irmãos. Se a igreja ela se torna mais forte, se a igreja está muito mais saudável, se a igreja ela tem uma influência muito mais sentida no mundo, se a sua expansão missionária é muito mais forte, todos os resultados que a igreja ao seguir, ela virá como fruto para essa igreja, que obedece. Amém, irmãos? E esse é o sentido. Então, pelos frutos o conhecereis. Olha só, o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de quem, irmãos? De Ellen G. White. Tendo satisfeito os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério durante quanto tempo, irmãos? 70 anos. Olha, irmãos, eu digo uma coisa, irmão, Deus estava vendo tamanha tendência de incredulidade ao dom profético. Se ele usasse Ellen White somente uma semana, um dia, irmãos, ela tinha sido esquecida na história pela maioria do povo. Interessante quando você lê 2 Crônicas 20, verso 20, o profeta que está ali, que orientou o povo de Israel ir na batalha de Josafá, de Israel, ele só profetizou aquele momento, irmãos. Impressionante, só aquele momento. E ele mesmo fala o quê? Crer no Senhor estareis o quê? Seguros. Crer nos seus profetas e o quê? Prosperareis. Se o povo de Israel tivesse rejeitado o dom profeta daquele momento, irmãos, a batalha teria sido perdida. O povo de Deus teria sido destruído, irmãos, por um momento só daquele dom profético. Imagine agora de 70 anos, irmãos. 70 anos, irmãos, poucos profetas na Bíblia tiveram essa equivalência. Um deles foi Samuel. 70 anos. Outro, Daniel. E eu só vejo Ellen White, não sei se alguém aqui contou, se eu estou esquecendo de mais algum, mas nesse período dom profético, somente os 3, 2 bíblicos e Ellen White. Alguém mais teve 70 anos de dom profético? Eu recordo só desses 2. Então, irmãos, é muito tempo para se provar se ele é de Deus ou não, não é não? A igreja teve muito tempo para provar se veio de Deus ou não.
E olha só, irmãos, a concordância com a Bíblia. Cuidadosos estudos têm demonstrado que seus escritos são coerentes, fidedignos e em total concordância com as Escrituras, irmãos. Irmãos, eu, José Gilberto Ramos de Lima, não nasci nesta igreja. Alguém nasceu nessa igreja, irmãos? Alguns levantaram a mão. Eu vou brincar um pouquinho, irmão. Posso brincar? Acho que ninguém nasceu aqui nessa igreja, no hospital, né? Brincadeirinha, irmão. Mas eu digo assim, muitos aqui são já de adventistas de berço. Eu não sou. Entrei com 14 anos de idade. E agora, dia 29 de março, fiz 30 anos de adventista. 30 anos. E desse período todo, sempre tive a graça e o privilégio de estudar os escritos de Ellen White. Com que olhar, irmãos? Com a tendência já de crer? Não. Mas de ver se assim é, conforme as Escrituras. Já tive a graça de ler todos os seus livros, 45 livros traduzidos. E hoje eu tenho um pacto com Deus, de ler o livro Grande Conflito todo ano. E tenho lido já pela 11ª vez. Irmãos, e eu estou lendo de novo muitos livros. E eu faço uma reflexão, sempre essa. Estou aprendendo cada dia. Conheço muito pouco dessa verdade. Agora, uma coisa vocês podem perguntar para mim. Edilberto, você lê algum texto dela que vai contra o que a Bíblia diz? Não achei nenhum, irmãos. E não estou porque meus pais são adventistas, que meus pais vieram à fé depois de mim. Na verdade, fui eu que os trouxe à igreja. Então, eu sou o pai na fé deles. Não é meus pais, não é por causa de meus pais, não é por causa do pastor da minha igreja, não é por causa disso. Você tem essa consciência do dom profético? Muita gente, irmãos, não crê nos seus escritos de Ellen White, mas a maioria desses esmagador que não crê, muitos deles nunca leram nenhum livro dela. Imagine ler os 45. Cabe você, irmãos, por si só buscar essa orientação. E isso é sério, irmãos. É muito sério. Hoje a Ellen White não está viva mais. Esses dias a minha esposa falou algo engraçado. Nós fomos visitar uma casa e o menino, a mãe dele falou assim, esses dias meu filho chorou tanto quando soube que o Bruce Lee estava morto. Para ele, Bruce Lee estava vivo ainda, né? Que ele gosta de luta, artes marciais, e falam tanto de Bruce Lee para ele. Então, para ele, Bruce Lee estava vivo, né? Então, quando ele soube que o Bruce Lee não estava mais vivo, estava morto, o menino começou a cair em prantos. A Débora passou por isso. Ela até lembrou disso. Meu bem, quando eu era criança, falava tanto de Ellen White na igreja, eu pensava que ela estava viva. Quando falaram que ela não estava mais viva, chorou. Passou o dia em pranto. Então, alguns pensam que a Ellen White está viva. Não está mais, irmãos. Infelizmente, estou dizendo a verdade. Ela não está mais viva. Mas a sua mensagem está mais viva do que nunca. E eu e você temos o privilégio de aceitar a mensagem dela, não porque é dela, irmãos. Nós não consideramos Ellen White como um papa. Deixa bem claro. Ela tem um dom em que nós a respeitamos, não pelo que ela é, mas por quem usou. Isso é importante, é por quem usou, não é pelo instrumento. E se eu não leio os livros dela por minha própria vontade, o que eu estou dizendo para Deus? Por que você acha que eu estou pregando essa mensagem agora? Irmão, se eu voltasse no tempo e fosse dado, Edilberto, você leria os livros dela? Eu só teria um arrependimento de não ter começado bem antes de ter lido, e não ter sido fiel em ler com mais frequência do que eu poderia ter lido. Isso eu fico triste por não ter feito. Mas você, meu irmão, como você encara o dom profético? A, B ou C? Lembram? Você também está comigo. A mesma decisão de ter o A, o B ou o C. Outra coisa, exatidão das predições. Os escritos de Ellen White contêm um número relativamente pequeno de predições, assim como eram os profetas do Novo Testamento. Entretanto, aquelas que podem já ser testadas,
cumpriram-se com extraordinária precisão. Assim como tem na Bíblia algumas profecias que ainda não se cumpriram, e nem temos certeza quando se cumprirá, mas sabemos que um dia se cumprirá. Assim também são os escritos de Ellen White. Algumas coisas já se cumpriram, mas outras não. Eu vou citar uma delas que se cumpriu. Um exemplo é a predição cumprida, o surgimento do moderno espiritismo. Olha só, em 1850, quando o espiritualismo ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen White identificou como um dos grandes enganos dos últimos dias. Hoje o espiritualismo tem-se o quê? Estendido a todo o mundo. Hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo, é o espiritismo moderno. Mas no tempo dela, era menor que a igreja adventista. E hoje muito maior, 10 vezes maior do que o movimento adventista e do que quase todas as religiões do mundo. E se cumpriu. Então foi Ellen White que teve essa visão. Então é só dela que teve. Não tinha isso na Bíblia? Tinha. Você lê lá em Apocalipse, o que fala? A feitiçaria dominaria o mundo. Ali já estava dizendo no Apocalipse. Mas Deus usou ela para trazer numa linguagem que nós entenderíamos mais. Porque nós temos pouco que familiaridade com as Escrituras. Olha só, reconhecimento da encarnação de Cristo. O livro Desejado das Nações tem sido aclamado como um dos mais espirituais tratados sobre a vida de Cristo. Enquanto o caminho a Cristo tem conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais íntimo com Ele. Amém, irmãos? Esse livro Desejado das Nações, irmãos, se você não leu nem o livro de Ellen White, eu recomendo ser este o primeiro a ler. Eu estou relendo ele de novo. Se você não leu, leia, irmãos. Ou o Caminho a Cristo. Você vai ver que é um dos mais fidedignos livros. A sua influência de seu ministério, olha só, decorrido mais de um século, desde que Ellen White recebeu o dom profético, a igreja e a vida daqueles que atenderam seus conselhos, revelam o impacto de sua vida e de sua o quê? Mensagens. O Espírito de Profecia e a Bíblia, os escritos de Ellen White, não constituem um substitutivo para a Bíblia, não pode ser colocado no mesmo nível. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Algumas igrejas hoje, que também têm um dom profético, alguns deles chegam a declarar, sabe o quê? Os livros do fulano Bíblia. Esses profetas que lideram esse movimento, irmãos, não estão segundo as Escrituras. O que eles disseram tem mais relevância do que a Bíblia. Não vem, não é aprovado. Ellen White chega a declarar no seu testemunho, ela fala assim, irmãos, que se nós tivéssemos tamanha familiaridade com as Escrituras, nem dos seus testemunhos precisaríamos. Olha só a diferença do verdadeiro profeta, né? A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola Escritura. A Bíblia como seu próprio intérprete, e a Bíblia sozinha como base de todos, o que, irmãos? De todas as doutrinas. Amém, irmãos? Então não estou dizendo aqui, irmão, para você ler Ellen White e deixar a Bíblia de lado. Não, a Bíblia em primeiro. Por isso que eu estou lendo já pela 20ª vez a Bíblia. A Bíblia sim deve estar em primeiro lugar. Amém, irmãos? E essa é a posição do dom profético. Guia para a Bíblia. Ela encarou o seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. Pouca importância é dada à Bíblia, olha só o que ela dizia. E assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres, o quê? A luz maior. Ela fala em outro momento, ela fala que a maior necessidade da humanidade, do mundo, é a Bíblia. Não é reformas políticas, nem reforma agrária, nem outro tipo de reforma, mas é seguir as Escrituras. Se a Bíblia fosse a norma de todas as constituições, de todas as nações, irmão, o mundo não seria o que é hoje. Não teria essa guerra que está sofrendo na Ucrânia e outros lugares que vão vir. O auxílio na compreensão da Bíblia. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Amém, irmãos? Esse é o papel do dom profético, irmãos. Esse é o papel do dom profeta. E se Deus usar um profeta hoje, será nesse mesmo princípio, nessa mesma base.
E assim eu termino, irmãos, com essa mensagem. E queria concluir com o que está em 2 Crônicas 20, verso 20, irmãos. Abra a sua Bíblia nesse texto. Eu citei ele, irmãos, mas é bom ler mesmo aqui, na Bíblia. Amém, irmãos? E aqui diz, 2 Crônicas 20, verso 20, diz o que, irmãos? Pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ouve-me, igreja central de Umuarama, diz o Senhor. E ele diz ainda: crede no Senhor vosso Deus, e estareis o que, irmãos? Seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Agora eu pergunto à minha igreja: quantos querem crer no Senhor Jesus? Quantos querem crer no Senhor Jesus? Quantos querem crer no dom profético? Crer nos seus profetas? Deus deu a mensagem para nós. Irmão, não é para ficar na estante empoeirando. Nem a Bíblia, nem a profecia você não consegue ler num só minuto. Não temos essa capacidade. Mas coloque um propósito diante de Deus. Todos os dias, logo pela manhã cedo, a primeira coisa que eu farei é buscar o Senhor e meditar em sua palavra. É ler a Bíblia, o Espírito de profecia, com qualidade. Buscando o Senhor como o primeiro na sua vida. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão, que, irmãos? Acrescentadas. Você quer fazer esse propósito de hoje em diante? Quantos querem colocar esse propósito na sua vida? Ah, meu Deus, eu perdi muito tempo na vida. Eu perdi muito tempo assistindo tais coisas, lendo tais coisas, e poderia ter estado mais na tua presença. Eu queria orar por você, irmãos. Vamos colocar de pé. E nós depois vamos louvar a Deus, vamos cantar este hino. Mas eu queria fazer esse voto com você e Deus, neste momento. Esse voto não é para mim, é para Deus. Senhor, eu desejo, Senhor, todos os dias, receber o dom profético no meu coração. Eu quero examinar a Sagrada Escritura. Eu quero ler os escritos testemunhos de Ellen White. Eu sei que aqui, quem sabe, estou falando para alguém que ainda não é adventista. Bem deve passar por esse critério. Provar se ela é a mensageira do Senhor ou não. Mas todos aqui que foram batizados já fizeram esse voto no tanque batismal. Eu fiz esse voto. Que eu creio em Ellen White como mensageiro do Senhor. Eu já fiz esse voto, mas eu estou fazendo uma renovação desse voto. Porque há alguém, irmãos, que está irado contra essa igreja, irmãos. Há alguém, irmãos, que está irado contra essa igreja. Sabe quem é, irmãos? Satanás. Ele pode deixar você ter o que quer. Ele pode deixar você prosperar em muitas coisas deste mundo como você quer. Mas uma coisa que ele não quer é que você creia no Senhor e creia em sua palavra. Porque ele sabe que se você não estiver buscando o Senhor de todo o coração, a vitória dele já está garantida. É muito sério. E nós, irmãos, temos o privilégio de ter essa verdade em nosso coração. Porque, irmãos, eu não vou ter uma mochila para ficar carregando os escritos quando for provado. Nem a Bíblia eu vou ter o direito de ter em minha bolsa quando eu for provado diante dos tribunais. Ela tem que estar onde, irmãos? No nosso coração. Mas para estar no nosso coração hoje, eu preciso hoje estar me alimentando dela. Comi a tua palavra e guardei, diz o profeta Davi. Davi alimentava do dom profético. Quantos querem renovar esse voto diante de Deus, irmãos? De agora em diante cumprir esse propósito. Todos os dias, irmão, todos os dias. Não é um dia, 2 dias, é todos os dias. Você levantou a mão, Deus já viu. Deus já viu, irmão. Agora Ele vai te abençoar para você cumprir esse propósito. Amém? Vamos orar. Querido Senhor Deus, nosso amado bom Pai, a Tua igreja está de pé nesta hora.
Ela entendeu, Senhor Deus, através da tua voz, de que ela precisa se alimentar da tua palavra. Ela precisa ir direto à fonte daquilo que é inspirado, mais do que aquilo que é iluminado por pastores, teólogos. Ela deve ir direto ao profeta, porque o profeta recebeu de ti diretamente, Senhor Deus. E nós temos o privilégio de ter os teus testemunhos, os escritos que a tua serva deixou para nós. Ela não está mais viva entre nós, mas seus escritos perdurarão até a volta de Jesus. E, querido Deus, o compromisso que temos com a tua mensagem é dizer ao Senhor que aceitamos aquilo que o Senhor diz para nós. Então, ó Pai, abençoa cada um dos teus filhos que levantaram a mão, renovando esse propósito de agora em diante, todos os dias, ler, ouvir o que o Senhor disse para os teus profetas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos cantar agora o hino